Larissa, a sua NutriVeg, e no vídeo de hoje eu quero te ensinar 5 dicas incríveis que vão facilitar o planejamento das suas refeições vegs. Sabe, às vezes você tá quebrando a cabeça, comprando coisa que não precisa comprar, perdendo tempo na cozinha sem necessidade. Isso tudo porque às vezes você não fez um planejamento e não executou essas 5 etapas que eu vou contar pra você. Então fica comigo até o final desse vídeo, porque certamente, utilizando essas dicas que eu vou te passar hoje, a sua cozinha vai ficar mais prática. Vamos lá então? Antes eu preciso saber se você já se inscreveu no canal. É muito importante que você aperte no botão inscrever-se, clique no sininho para que você receba notificações quando eu colocar mais vídeos novos aqui. Toda semana tem conteúdo novo e você não pode perder nenhum, tá bom? Importante também, depois que terminar, assim que estiver chegando ao final esse vídeo, importante você deixar o seu joinha para eu saber se você realmente gostou e se esse conteúdo tá mudando de fato a sua vida. Vamos lá então. Olha, a primeira dica que eu quero deixar para você é o planejamento em si. Mas tá, todo mundo fala planejamento, mas como é que eu faço? Como é que eu começo a fazer um planejamento de uma alimentação veg? Primeiro, você tem que ter o conceito básico de quais são os grupos alimentares que todo veg precisa ter em casa. Grupos de alimentos, isso mesmo, alimentos que entre si são muito parecidos nutricionalmente falando e que é importante você escolher um alimento de cada grupo alimentar. Você não precisa consumir vários do mesmo grupo alimentar. Então eu vou te dar alguns exemplos. É muito importante que você tenha o grupo alimentar leguminosas. Então as leguminosas quem são? Feijão, ervilha, lentilha, grão de bico, soja. Elas vão fornecer uma ótima quantidade de ferro e de cálcio e de proteínas. Então esse grupo alimentar ele é chave numa alimentação veg, tá? E aí você pode escolher algum desses alimentos dentro desse grupo. Os cereais são super importantes. E quem são? O arroz, o integral, o parboilizado, o macarrão, de preferência o integral também, ou macarrão de arroz, a aveia em flocos, farelo, quinoa, painço, farinha de milho, o milho em si. Então esses são os cereais, juntos com as leguminosas. Esses dois alimentos formam a proteína vegetal completa. Então cereal e leguminosa são dois grupos super importantes na alimentação do veg. Aí depois nós temos os outros grupos, que são os legumes coloridos. Então várias cores existem nos legumes, cada uma representando um benefício diferente. As frutas também, o grupo alimentar das frutas. Escolha também vários tipos de cores. A dica é escolha pelo menos 3 cores diferentes de fruta para a sua semana e pelo menos 2 cores diferentes de vegetais, de legumes para a sua semana. Escolher um tipo de leguminosa, um tipo de cereal. Bom, então aí a gente já tá formando aí a sua despensa, né? E vai faltar quem? O grupo das oleaginosas. Então, sabe aquelas sementes ricas em gordura? A gergelim, ou a linhaça, ou a chia, castanhas, amêndoas, semente de abóbora, semente de girassol. Essas sementes são super importantes porque também ajudam no fornecimento de proteína e não só, mas também ajudam no fornecimento de cálcio, de zinco, de gorduras saudáveis e fibra. Então, vamos retomar. O que você vai fazer nessa primeira fase do planejamento? Vai relembrar todos os grupos alimentares importantes, cereal, leguminosa, os legumes coloridos, as frutas. Temos também as oleaginosas. Não pode esquecer das folhas cruas, tá? Então, couve, alface, rúcula, agrião, chicória. Então, você vai pegar um componente de cada um desses grupos e no grupo dos legumes coloridos e das frutas, você pode escolher mais de um, de preferência escolha 2 ou 3 diferentes, lembrando sempre de diferenciar a cor, que cada pigmento representa um benefício diferente. Pronto, então tudo isso você já é para ter anotado num papel e através desse checklist que você já fez, você já tem a sua lista de compras saudáveis. E aí vai ser muito mais fácil você ir para o supermercado porque você já vai ter um direcionamento e vai evitar de comprar coisa que não precisa comprar, né? Bom, aí o segundo lugar super importante é a limpeza. Antes de você fazer as compras, até agora você só fez o checklist, certo? Sua lista. Só que aí é legal que você vá até a sua geladeira, porque normalmente no dia de fazer compra, a tendência é que sua geladeira já comece a ficar meio vazia, certo? Aproveita que ela está esvaziando e limpe sua geladeira. Pessoal, não tem coisa mais maravilhosa do que você ter uma geladeira limpinha, pronta para receber as suas compras quando você chega do supermercado. Sabe por quê? Quando a gente tem um ambiente agradável, a gente tende a gostar daquele ambiente. Então pensa numa geladeira toda bagunçada,
cheia de saquinho que você não sabe o que é o que lá dentro, cheia de cheirinho ruim, porque tem um monte de sujeirinha grudada lá nas grelhas, nas prateleiras. O que vai acontecer? Você vai esquecer, você vai deixar a geladeira de lado, vai passar o dia todo sem comer, ou não vai se esforçar para abrir a geladeira e ver se tem alguma fruta, algum vegetal lá, porque sempre é uma experiência ruim. Então aproveita que a geladeira está esvaziando, que você ainda não fez suas compras, só fez a sua lista de compras, e dá uma limpada naquela geladeira, deixa tudo bonitinho, bem higienizado, e aí tá tudo certo. Vai também na despensa, porque aí nos alimentos não perecíveis é legal também você, assim que a despensa tá ficando mais vazia, dar uma reorganizada lá, semanalmente fazendo isso, nunca vai ficar tão bagunçado, porque toda semana você deixa em ordem, tira a sujeira que tiver que tirar, certo? Então, primeiro ponto foi o planejamento, onde você fez a sua lista de compras. Segundo ponto, a limpeza, para deixar o ambiente bem organizado e agradável quando você precisar mexer com esses alimentos. Terceiro, vamos para o dia das compras. Então a terceira dica é as compras. E o que eu tenho para falar para você no dia de compras? Você vai usar a sua lista, então se concentra na lista, evita ficar passeando pelos corredores do supermercado que não tem nada a ver com os itens que você escolheu comprar, para evitar com que você se distraia, evitar que você gaste com coisas que não necessariamente precisariam estar no seu dia a dia. Então primeiro, compre os itens essenciais, que foram aqueles que você já escreveu na sua lista. E aí, eu quero muito que você preste atenção quando você for na área do supermercado da feira, ou se você vai a feiras municipais, preste atenção naqueles alimentos que estão com preço menor, porque normalmente aqueles que estão na promoção, na oferta de vegetais normalmente, são vegetais que estão na época. Então eles dão uma quantidade maior de vegetais, né? A colheita é maior, porque ele está na época mais correta dele nascer e, consequentemente, é um vegetal que tem maior biodisponibilidade de nutrientes, porque está na época dele. E também, além disso, você economiza, porque você compra, às vezes, pela metade do preço. Então, sabe aqueles grupos alimentares que você viu lá no planejamento? Veja lá, daqueles grupos alimentares, quais são os vegetais que estão mais acessíveis no tempo que você está fazendo essa compra e na região onde você está fazendo essa compra. Uma alimentação veg, ela não precisa custar caro, se você escolher os alimentos certos, se você tiver estratégia na hora de planejar suas refeições. Agora, se você simplesmente não tiver nenhuma estratégia e ir comprando aqueles vegetais que te aparecem na frente, sem ver se está no tempo ou não, sem olhar para ver se não tinha uma outra opção mais acessível, às vezes vai ficar mais caro mesmo. Então, é só prestar atenção e aí no dia da compra, realmente escolher aqueles alimentos que estão mais acessíveis no momento, especialmente aqueles que estão na época, porque além disso eles vão estar mais nutritivos ainda, tá? Bom, então até agora passamos pelo planejamento, onde você fez a sua lista, passamos pela limpeza, que é o segundo ponto, onde você deixou tudo organizado para receber as suas compras. Você já foi fazer as suas compras, escolheu alimentos que estavam na época, conseguiu fazer o checklist completo da sua lista de compras. E aí agora nós temos o quê? O pós-compra. Aí o que a gente vai fazer? Depois que você chega do supermercado, da feira, o muito legal que você faça é que você pegue esses alimentos e já direcione eles para o lugar deles. Então, o que é legal você escolher? O dia que você for fazer compra, que você tenha um tempo a mais depois também, para que quando você chega em casa, você já consiga direcionar os alimentos e já higienizá-los. Então, aqueles alimentos que são perecíveis, como os vegetais, frutas, é legal que você já guarde higienizado na geladeira. Por quê? Quando você guarda um alimento sem estar higienizado, ele tem mais bactérias na superfície dele, certo? E muitas vezes ele transpira, e essa transpiração gera água naquela casca, naquela superfície. Pensa numa superfície molhada e com bastante bactéria. O que acontece? Estraga com facilidade. Então, quando você pega os vegetais já direto do lugar que você comprou em casa, já higieniza com água clorada, o que vai acontecer? Você deixa lá na água clorada por uns 10 minutos, depois você tira dessa água clorada, dá uma enxaguada com a água da torneira e depois coloca num guardanapo seco e espera aqueles vegetais secar. Ou você mesmo com o guardanapo seco de pano, limpinho, né? Vai secando aqueles vegetais e já põe na geladeira. Guardando os vegetais na geladeira totalmente secos e limpos, a tendência é que eles durem muito mais tempo.
7 dias, 15 dias, aí vai variar do tipo do vegetal, tá? Então faça isso, e com os alimentos que são não perecíveis, então pacote de feijão, pacote de arroz, de macarrão, você vai fazer o quê? Higienizar a embalagem e já levar para sua despensa. Pronto, olha só, com essa etapa 4, que é a etapa do pós-compra, você já direcionou todos os alimentos para os seus lugares, a geladeira está limpinha, organizada, a despensa está limpinha e organizada. Se você tiver oportunidade, use recipientes transparentes para guardar os vegetais na geladeira, para organizar sua despensa. Então, potes de vidro. Por que é legal fazer o uso do vidro? Porque primeiro ele é mais higiênico do que o plástico, segundo, o vidro não dispersa elementos químicos nos alimentos como o plástico pode fazer, e também é muito mais sustentável o vidro, né, para o nosso planeta. Além disso, deixar as coisas separadas em locais transparentes faz com que quando você abra a geladeira ou abra a despensa, já fique fácil de visualizar, fique fácil de perceber, evitando esquecer os alimentos lá, evitando desperdício, porque tem muita gente que às vezes esquece o que tem na geladeira, o que tem na despensa, passa da validade e a gente não quer fazer desperdício nenhum, né? Então, depois que você fez o pós-compra, que é a 4ª etapa, nós vamos para o mão na massa. O nome diz, né? Essa etapa, ela vai fazer o quê? Você vai pegar aquilo que já está higienizado, tanto na sua geladeira como no seu armário, aí você pode escolher outro dia para fazer, tá? Não precisa ser no mesmo dia que você fez a compra, senão vai ficar muita coisa para você fazer. Aí, o que você pode fazer? Você pega, por exemplo, semana que vem eu escolhi que a leguminosa vai ser o feijão, então eu vou cozinhar feijão, eu posso cozinhar de repente 1 quilo de feijão de uma só vez, vai depender de quantos moram na sua casa. E se poucas pessoas moram e eu já vou pegar esse 1 quilo inteiro e cozinhar, o que eu vou fazer? Eu vou guardar em potinhos no congelador. E aí você vai lá, escolhe os alimentos que você quer cozinhar e congelar. Isso também para os vegetais. Então, se você quiser já deixar alguns vegetais semi-prontos, né, já no congelador, prontos depois só para você dar uma refogada na panela na hora de consumir, é uma ótima ideia que deixa a alimentação prática e saudável. É lógico, se o alimento estiver fresco, feito na hora, é muito melhor, né, gente? Só tô dando essa dica do congelamento porque tem pessoas que usam a seguinte desculpa: eu não sigo uma alimentação veg porque é muito trabalhosa, não dá para fazer toda hora o vegetal. Tudo bem, a gente pode utilizar sim o congelamento. A validade de alimentos no congelador é 30 dias. Então olha que legal, você já pode planejar bastante coisa, né? E deixar tudo já meio encaminhado para você não ter essa desculpa aí que não deu tempo de fazer. E aí, super importante, depois que você cozinhou e deixou os recipientes no congelador, etiquetar esses recipientes ou com uma fita e escrever o que é e a data de validade. Então, veja o dia que você está hoje, conta 30 dias e aí escreve válido até tal data. Por que isso é importante? Porque às vezes tem gente que vai congelando um monte de coisa no congelador, às vezes mesmo num pote transparente, às vezes fica embaçado e não dá para você ver o que tem dentro. Aí a pessoa esquece o que tem lá, passa de 30 dias, e aí é legal que você conserve no máximo 30 dias os alimentos no congelador, essa que é a validade. Ou então, se você quiser já fazer o preparo de algumas coisas, para usar hoje e amanhã, né, não precisar usar o congelador, só utilizar a geladeira, também é válido. Você já pode cozinhar alguns vegetais e deixar no máximo por 3 dias na geladeira, tá? A validade do alimento já cozido, já processado, é de 3 dias na sua geladeira. Bom, aí depois que você passou por tudo isso, planejou, limpou o armário, a despensa, fez as compras com estratégia, com inteligência, usou os alimentos acessíveis, fez uma compra mais econômica e saudável, fez todas as etapas do pós-compra, de deixar tudo já organizado, limpo, e depois que você botou a mão na massa, já deixou tudo meio pronto, encaminhado, pronto! Dependendo do quanto que você já fez, às vezes já tem comida meio que pronta para 15 dias, para uma semana inteira. E aí você não vai ter que nem ficar pensando muito naquela semana, porque já tá tudo pronto, já tá tudo encaminhado. Tem coisa melhor que isso, né? Do que ter já a comida pronta e saudável só para você usar? Bom, então essas são as dicas preciosas que eu uso no meu dia a dia e que muitos alunos meus do curso Sou Veg já fazem, e depois que começaram a fazer isso, realmente a vida ficou transformada, né? Porque a saúde ficou muito mais fácil de se alcançar e uma alimentação baseada em vegetais realmente ficou muito mais simples de se seguir. Espero que isso te ajude. Conta aqui nos comentários, você já faz alguma dessas etapas?
Você faz uma ou duas delas? Ou já faz as 5 etapas? Deixa eu saber, preciso saber se você já está fazendo isso. E depois, se você não fazia nenhuma dessas etapas e começou a fazer, conta o que você teve aí de transformação, o que você teve de vitória ou desafio, que é muito legal que vocês me tragam isso. Eu leio todos os comentários, tá? Gostou desse vídeo? Coloca aqui um joinha para eu saber que realmente estou te ajudando. E não se esqueça de se inscrever no canal para não perder mais nenhum conteúdo sobre alimentação veg. Eu te vejo no próximo.